A graça e a paz à Igreja de Jesus Cristo, Amém. a todos os nossos irmãos que estão aqui presentes. Eu quero a nossa saudação aqui do extremo norte do Brasil, estado do Amapá, né? Como é dito, do Oiapoque ao Chuí, que as bênçãos do Senhor sejam manifestadas. Antes mesmo de fazer menção da palavra de Deus, eu quero agradecer. Essa já é a terceira oportunidade que me é concedida, né, por esse abençoado mover de Deus, que é essa vigília, e também solicitar a inclusão do meu nome e do meu neto Lucas Mateus. E nós estamos também nessa batalha aí com essa virose que não está sendo fácil. Entretanto, pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos sarados. A palavra que eu trago essa noite para a nossa meditação, por conta até mesmo das circunstâncias que estão se apresentando diante de nós, isto tem a ver com o quadro nacional, inclusive político da nossa nação, mediante projetos de leis que estão aí, de uma certa forma, se apresentam como que uma afronta à noiva de Cristo, e a questão é como permanecer firme e fiel ao Senhor nestes dias que, no século I, o apóstolo São Paulo descreveu ao jovem Timóteo como os dias maus, dias em que os homens seriam amantes de si mesmos, seriam cruéis, seria desobediência ao Pai, ou seja, todas aquelas desqualificações que hoje são visíveis e patentes diante dos nossos olhos. Então, eu quero que sejamos conduzidos ao livro de Atos, capítulo de número 23, versículo de número 11, que diz assim: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, convém assim, importa que testifiques também em Roma. Todo o sistema político, acho que desde o seu primórdio e a cada tempo que se passa, ele apenas cresce naquilo que já acontecia desde a sua origem. Nós percebemos aqui, Paulo, ele estava prisioneiro, e prisioneiro por censura religiosa. Né? Hoje, de onde nós estamos, podemos fazer essa leitura, que era isso, censura religiosa. E a gente percebe que, mesmo na condição de prisioneiro, Deus visita Paulo e diz para ele que importa que, assim como Deus tinha promovido toda uma circunstância para ele promover o evangelho, divulgar a verdade em Jerusalém, assim aconteceria em Roma. E o interessante nisso tudo que, assim como Deus agiu com Paulo, é aquele que age conosco. Ele fala da certeza do fim, mas não diz a metodologia que ele vai usar e muito menos o processo. Tá? Mas uma coisa é certa, o tempo é igual, os anos são diferentes. E a censura, ela está aí batendo as portas, e bem sabemos nós que, acima de todas essas circunstâncias, está um Deus
que está agindo e que tem propósito, inclusive, e até nisso. Aí eu quero que saiamos aqui de Atos 23:11 e cheguemos a Filipenses, capítulo 4, versículo 22, que diz assim, Paulo escrevendo à igreja em Filipos, e encerrando a sua carta, depois de uma dissertação tão linda, diante de exortação, ensino, agradecimento, ele diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. E aí a gente sabe que César é símbolo de o quê? De um sistema político. E César é, hoje, para nós, nos nossos dias, é tudo isso que a gente chama de sistema político. E aí a gente percebe Paulo dizendo que os irmãos que brotaram ali na casa de César também têm conhecimento da igreja que está em Filipos. E aí a questão é, Paulo, prisioneiro, conseguiu lançar a semente e essa semente ela alcançou a intimidade do sistema político, que aqui fala casa de César, e a gente sabe que em tempos e épocas de César havia corrupção, havia imoralidade, havia crimes, havia usurpação de poder, sempre houve, né? Mas dentro desse contexto, dentro dessa, vamos dizer, dessa terra árida, a semente foi lançada e ela brotou e ela frutificou. O que é que eu aprendo aqui? Que independente das circunstâncias políticas que nossa nação, particularmente qualquer um de nós estejamos vivendo, que a igreja esteja vivendo, não deixe e nada impede de que a palavra ela seja lançada, ela venha brotar, ela venha crescer e ela venha frutificar. E eu penso que a gente pense nisso, porque diante do quadro que se apresenta a nós evangélicos, há quem fique atemorizado, mas há quem veja com os olhos de Paulo oportunidades de se continuar fazendo a obra do Senhor, independente das circunstâncias em que a nação ou nós estejamos envolvidos. Então, o que fazer é olhar para a palavra. Nada há de novo, uma novidade. Não existe nada novo na Terra. Existe a repetição de algo que já está desde o princípio. E aí eu falo a todos aqueles que estão me vendo e ouvindo nesta hora, e que vão me ver e ouvir posteriormente, o segredo está no que Deus falou para Paulo em Atos 23. Ele falou assim: tem ânimo. O que nós devemos cuidar nesses tempos que nós estamos vivendo é do nosso ânimo. Porque uma pessoa, eu nomeio assim, 10. A pessoa desanimada, despachada, desolada, ela se torna um peso, um fardo, um empecilho, um obstáculo para que possamos e venhamos fazer a obra do Senhor como ela tem que ser feita. Então, vamos estar atentos para o nosso ânimo, e o nosso ânimo é fortalecido com a palavra do Senhor, se alimentando dela diariamente, estando na presença do Senhor, orando, jejuando, vivendo em comunhão com os irmãos e, acima de tudo, amando, porque sem amor de nada vale, né? Então, essa é a minha palavra para nossa meditação aqui essa noite. Há uma terra que é árida, entretanto,
A ordem é: vai para Roma e testifica, porque eu vou fazer o que eu fiz em Jerusalém, fazer brotar a tua semeadura. Então, aos meus irmãos que estão presentes, às minhas irmãs, não perca o ânimo, que haja ameaça, não se detenha diante de ameaça, porque há leis humanas, não se detenha e não veja isso como obstáculo de fazer a obra do Senhor. Pelo contrário, que olhemos para o nosso referencial, que é as Sagradas Escrituras, que é a pessoa de Jesus, que são os apóstolos, que eram testemunhas vivas do que o nosso Salvador falou, fez, operou, e a maneira como até mesmo eles tiveram o encerramento de suas vidas aqui na Terra. Não foram de forma, como dizer assim, tão, deixa eu ver aqui a palavra, tão confortante, mas o importante foi todo o legado que eles deixaram, e 20 séculos depois a gente medita nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus ensinamentos, como o caso do apóstolo Paulo, que se evidenciou por ter mais manuscrito da parte dele, e que você possa e eu, venhamos estar atento para não deixarmos olhar apenas com a ótica natural, mas, acima de tudo, fortalecer a nossa fé, porque a ordem é essa: tenham bom ânimo, sejam animados, não abra mão, não largue isso, não negocie o seu ânimo, porque a palavra sempre foi essa da parte de Jesus: tenha bom ânimo. E ele falou para Paulo: tem ânimo, Paulo, tem ânimo, porque assim como você testificou de mim em Jerusalém, você vai lá dentro da onde é a sede o sistema político romano, você também vai testificar de mim. E essa é a palavra que eu tenho para nós essa noite.